José Maria, povoado Tapuio, Barreirinhas, Maranhão. Vamos conhecer o processo de fabricação de farinha de mandioca. Então vamos lá na roça para a gente ver como é que se planta, como se tira essa raiz, até chegar no produto final que vai ser a farinha. Sou lavrador, homem da roça, vivo cansado, meu Deus, com a mão grossa. Sou lavrador. O solo ele tá fofo, tá um solo onde você tem facilidade na extração. Daí você vai puxando a raiz lentamente. E aí, olha só. Que maravilha, hein? É sempre assim que se tira a raiz de mandioca na nossa região. A folha da mandioca, ela pode ser reutilizada, tanto a folha quanto o caule. A folha ela pode ser usada depois de seca e o caule para acabar servindo como ração para os quadrúpedes, porcos, boi. Ou então nós vamos reutilizar para o plantio. Vamos cortar em pedaços de 10 a 15 centímetros e de um pé de mandioca eu vou ter vários outros. Daí a gente vai multiplicar o nosso plantio. Depois de arrancadas as mandiocas do solo, elas vão ser desmembradas do caule, dentro aqui da roça mesmo. Coloca-se dentro de um carro de mão, dentro de um jacá, dentro de uma carroça. E aí sim essa mandioca vai ser transportada até a casa de farinha para começar o processo de fabricação. Estamos dentro da casa da farinha. A primeira etapa do processo de fabricação de farinha de mandioca artesanal é descascar as raízes. Para isso, nós usamos uma faca. Geralmente o trabalho de fabricação ele é coletivo. O que vai sobrar depois de descascar as mandiocas são as cascas. Se as mandiocas forem bravas, então você desidrata primeiro, deixa secar durante 24 horas, depois oferece como ração para os animais. Depois de descascadas as mandiocas, a segunda etapa do processo é ralar todas elas. Antes elas precisam ser lavadas primeiro, depois são trazidas para a banca. É chamada de banca do catitu. O catitu é a máquina que é usada para ralar as mandiocas. Antes movido à mão. Se existia um método diferente de ralar as mandiocas, existia uma roda de madeira com 1,5 m de diâmetro e uma correia feita com o couro do boi, onde 2 homens giravam a roda no braço. O catitu hoje ele é movido a energia elétrica e ele é cheio de serras. Geralmente são várias mandiocas, então é uma empurrando a outra, fazendo com que a pessoa não aproxime tanto a mão do catitu. Ela é úmida, né? Uma umidade natural da própria mandioca. Agora nós vamos para a terceira etapa, desidratar. Para fazer o processo de desidratação, nós usamos uma peça muito artesanal, que é chamada de tapiti. Tapiti no Maranhão, no resto do Brasil é conhecido como tipiti. Para não descaracterizar a cultura, existem os dois nomes. Para aproveitar, mostrando essa peça, são poucas as casas de farinha que usam o tapiti como peça para desidratar a massa. Isso é muito rústico, desenvolvido pelos índios, e isso nunca foi aperfeiçoado. Hoje esse método é substituído por prensas. Então é altamente importante que essa cultura reviva novamente, ou seja, o tapiti é de um papel importantíssimo dentro da casa da farinha. Então, existem 2 etapas da desidratação da massa da mandioca. A primeira é você utilizar esse gancho aqui para que a gente possa extrair o máximo possível do líquido, que é o tucupi. Enrola a peça e você senta, literalmente. Ao sentar, o peso do corpo vai fazer com que a peça pressione e você consiga desidratar o máximo possível do líquido da mandioca. Esse tucupi que é muito utilizado nos estados amazônicos, em Belém, Manaus, para produções de pratos típicos, como por exemplo o pato no tucupi. Aqui no Maranhão é muito usado depois de curtido, para produções de subsistências, para temperar um peixe, um frango, uma caça, ou para produção de pimentas, as famosas garrafadas, ou seja, pimenta no tucupi. A mandioca, além de ter massa e líquido, ela também tem a goma da mandioca. A goma é um nome artesanal usado pelo povo da região, que pode ter também o nome de amido, polvilho ou o nome industrial fécula de mandioca. Quando o líquido sai, ocorre um processo de decantação. O que é líquido está em cima e o que é sólido fica embaixo. Essa parte amarela é o tucupi e aqui é a goma da mandioca.
Essa goma ela vai ser extraída, higienizada, lavada, posta para secar. Depois você vai ter ela no ponto para fazer biscoito, beiju, broinha, produzir a tapioca. Então nós vamos para a segunda etapa, que é trazer a peça para o espremedor. É uma peça muito rústica ainda, baseada no método indígena, mas muito utilizada ainda no nosso município aqui em Barreirinhas. Então colocamos a peça, um desses ganchos, e eles são bem pesados. Colocamos embaixo uma outra peça no rabo do tapiti. E essa peça vai ser pressionada para baixo, fazendo uma pressão com uma espécie de alavanca. Olha, a outra peça sobe. E aqui a peça vai ficar durante 10 ou 15 minutos para que a massa desidrate o suficiente para que possa ir para a penúltima etapa do processo, que são as peneiras. Já se passaram uns 10 minutos, então nós vamos tirar a peça do tapiti. A peça é flexível, ao pressionar você vai conseguir tirar a massa de dentro. Então já tiramos a massa da mandioca, está dentro do coxo. Agora nós vamos peneirar essa massa para fazer com que ela fique uniforme, o suficiente pronta para que a gente possa levar para o forno, que são as últimas etapas do processo de fabricação. Peneiramos a massa, a gente percebe que ela está uma massa bem uniforme, bem soltinha, no ponto para que vá para o forno, onde ela vai secar, onde ela vai torrar. Eu vou queimar carvão, quero ver carvão queimar. Eu danço com você até a poeira levantar. Eu vou queimar carvão, quero ver carvão queimar. Eu danço com você até a poeira levantar. Bom, finalmente chegamos na última etapa do processo, são os fornos. Antes, os fornos eles eram redondos e de argila, vidrificava e concentrava melhor o calor. O processo hoje de torragem da farinha, a gente pode dizer que é a parte mais técnica, é onde se caracteriza o farinhador, porque o método mudou. O forno ele é de uma chapa de ferro, esquenta desproporcionalmente, onde requer um pouco mais de força. Na hora que se traz a massa para cá para o forno, existem duas etapas de torragem. A primeira é a grolagem da massa, onde nós usamos essas palhetas para fazer com que essa massa vá encorpar, fazer com que ela ganhe uma forma. Depois de alguns minutos aqui, grolando, essa massa vai passar-se a torrar literalmente. Para isso nós usamos o rodo. E o rodo vai ser usado durante 1h30 até 2 horas. Daí então essa massa vai se transformar em farinha, que é o que nós queremos. Bom, já estamos com o produto final. A farinha já está pronta. A farinha de mandioca. Independente de ser farinha de mandioca brava ou mandioca comum, o potencial vai ser esse, o mesmo. Nas comunidades, a farinha ela é fundamental, tanto o produto mandioca quanto a farinha de mandioca. Aqui no Tapuio ela é usada como fonte de subsistência e é a principal base da alimentação. A casa de farinha, dentro de algumas comunidades do município, existe um critério para ser utilizada. Não é uma associação, mas por décadas isso já se transformou em cultura. Não necessariamente eu preciso ter uma casa de farinha dentro da minha casa. Se o vizinho tem uma, ele empresta essa casa para mim e não precisa pedir e não precisa marcar hora. Basta eu chegar e começar a minha produção. Seria um papel importante se houvessem trabalhos de divulgação, reviver-se essas culturas, como por exemplo o produto mandioca, que é indígena. Isso vem de séculos, muito antes do Brasil ser uma colônia, os índios eles produziam farinha de mandioca. Eles aprenderam a cultivar, aprenderam a distinguir. E hoje, com o passar do tempo, isso foi sendo esquecido. Essas culturas foram sendo esquecidas e os potenciais que carregam ela também foram esquecidos juntos. É importante saber que ela tem muito valor agregado, que deveria ser difundido de uma melhor forma, para poder consumir mais produto natural. Quem me dera, quem me dera pra mim só, eu deitar na sua cama, me cobrir com seu lençol. Eu vou queimar carvão, quero ver carvão queimar. Eu danço com você até a poeira levantar. Dera, quem me dera já, eu ganhar do meu amor um lencinho de cajá. Eu vou queimar carvão,
eu deitar na sua cama, me cobrir com seu lençol.